O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Um dia, Jesus estava rezando num certo lugar. Quando terminou, um dos seus discípulos pediu-lhe: Senhor, ensina-nos a rezar, como também João ensinou aos seus discípulos. Jesus respondeu: quando rezares, dizei: Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, dai-nos a cada dia o pão de que precisamos e perdoa-nos os nossos pecados, pois nós também perdoamos a todos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Queridos irmãos e irmãs presentes aqui na casa da Virgem de Nazaré, em Belém do Pará, irmãos e irmãs, devotos, devotas de Nossa Senhora, que acompanham nossa transmissão pela Rede Vida. É próprio do coração da mãe alegrar-se quando vê seus filhos reunidos, quando sabe seus filhos unidos. É a alegria de toda mãe quando pode ter ao redor de si os filhos. Se isso é próprio da mãe terrena, muito mais ainda com a mãe do céu. Por isso, esta pequenina imagem que foi encontrada aqui no ano de 1700 reproduz todos os anos, o ano inteiro, mas especialmente nesta temporada da sua festividade, esse exemplo de mãe que gosta, que ama, que promove a reunião dos filhos perto de si. E até mesmo, jovens, exatamente nesta época, nós trazemos a imagem que sempre fica lá no alto da sua glória para estar aqui mais perto dos seus filhos e filhas. Grande alegria para o coração da mãe. Mãe que também, quando os filhos são ingratos, de alguma maneira procura comunicar-se com eles. Nem tanto para falar da ingratidão deles, quanto para dizer-lhes do imenso amor que ela possui por todos eles. Pois assim procede também Nossa Senhora, em todas as partes do mundo, primeiramente aqui, em Nazaré de Belém, Belém do Pará, onde foi encontrada uma pequenina imagem por um meio índio, um mestiço, um caboclo. Aqui, onde construiu-se então esta belíssima basílica, uma basílica romana, transportada aqui para a nossa cidade. E a encontrou e ela expressou sua grande alegria de radicar-se aqui, de ficar aqui mesmo, onde hoje vocês vieram encontrá-la, a tal ponto que quiseram levá-la para um outro lugar melhor, mais apropriado, e ela por 3 vezes disse: não, é aqui mesmo. Então entendeu-se que aqui devia se construir uma capelinha, uma ermida, e depois várias igrejas ao longo dos tempos, e finalmente
esta basílica santuário construída pelos padres barnabitas franceses, belgas e italianos. Tiveram, pois, esta visão do futuro. Esta devoção vai prosperar, vai progredir. Belém vai inundar de pessoas vindas do Brasil e do mundo. E por isso preciso encontrar a Virgem de Nazaré numa casa digna. Porque de fato, basílica, na língua grega, significa a casa onde o rei ou a rainha moram. E aqui estamos, pois, para receber de Maria o seu testemunho, a sua palavra. Como nas bodas de Caná, Nossa Senhora fala, e ainda hoje repete-nos em alto e bom tom aquilo que lá dissera: façam tudo aquilo que ele vos disser. Fazei o que ele vos mandar fazer. Ela disse aos servos. Interessante, jovens, como hoje a palavra de Deus vem uma vez mais fazer-nos entender o que Maria disse: façam o que ele vos disser. E ouvimos o bonito trecho aqui em que, olhem só, devia ser fascinante, devia ser maravilhoso ver Jesus rezar. Vocês sabem que, para quem tem certa sensibilidade religiosa, é muito bonito ver uma pessoa rezando. Quando as pessoas veem o padre rezando, eu hoje devia dar uma reportagem para a TV local, marcaram uma hora e eu cheguei mais cedo e pus a rezar o terço aqui na Praça do Santuário. É impressionante como as pessoas cumprimentam o padre de outro modo. É assim, é um cumprimento por delicadeza, mas ao mesmo tempo é um cumprimento cheio de alegria e de respeito e de reverência, porque querem cumprimentar o padre, mas não querem atrapalhar o padre que está rezando. E por isso dizem com alegria: bom dia, padre. Percebe-se no tom da voz. Toda vez que a gente reza, e não é para a gente se mostrar, as pessoas ficam muito confortadas, muito felizes. Assim deveria ser os discípulos ao ver o mestre deles rezar. Devia ser uma oração tão contagiante que eles não resistiram. Senhor, nos ensina. Senhor, diz-nos como é. Faz-nos fazer como tu fazes. A vontade, portanto, de aprender a rezar com Jesus. Olhem, jovens, prestem atenção, escutem bem. É bom aprender a rezar, porque na vida, em algum momento, você, se não o faz por gosto, vai fazer por necessidade. A vida nos apresenta situações em que a gente tem que saber rezar. Eu nunca esqueço de ter lido num jornal de domingo uma atriz famosa que disse: eu aprendi a rezar depois que o meu filho cresceu. Ou seja, em algum momento a gente tem que rezar, precisamos rezar, porque a necessidade vem de dentro de nós. E aliás, a oração, ela é mesmo uma necessidade da criatura, do coração do fiel, do filho. É uma oração que vem da vontade de louvarmos o Criador, de dizermos a Ele: olha, eu te amo, olha, eu estou aqui, olha, não esqueça de mim, olha, pensa em mim, olha, eu sou grato, olha, eu estou sofrendo. A oração tem também disso. Nós sabemos que existem vários tipos de oração. Tem o louvor, tem a gratidão e tem exatamente a oração em que a gente clama, como o Salmo nos ensina, aprender a rezar. E a oração que Jesus ensina aos seus discípulos consiste sobretudo de duas coisas:
Olhem só. A primeira parte é rezar para satisfazer os interesses de Deus. Pai, tu que estás no céu, seja santificado o teu nome. Não porque o nome de Deus não seja santo, é uma maneira de dizer que a minha vida, que o meu comportamento seja também uma exaltação, uma confirmação do teu nome que já é santo. Que venha o teu reino. Puxa, a gente às vezes reclama tanto da terra, não é isso? Reclama, vê as situações que acontecem, até mesmo as tragédias, sejam aquelas naturais, como dos furacões, como também aquelas tragédias provocadas pelas angústias do coração humano, os tiroteios, os assassinatos, assim feito de uma maneira brutal, a situação econômica, a situação política. O mundo fica assim por vezes tão feio que nós precisamos dizer: Senhor, que venha o teu reino, que venha o teu senhorio. É claro, além de cada um de nós contribuir para com isso, vocês são jovens estudantes, estão se preparando para a vida, para trazer algo de bom, de novo para o mundo, que a nossa vida possa de fato trabalhar, ser gasta para isso, para o reino de Deus. E depois então passa aos pedidos necessários para a vida da gente, que são sobretudo 3. Quais são as nossas necessidades? A primeira é comer, é isso? Dá-nos o pão de cada dia. Que pão? O que precisamos comer? Só o pão careca? Feijão com arroz? Frangos? Não. Isso também. Mas a comida e o pão simboliza tudo aquilo que é primordial para a nossa vida, e sem o qual não vivemos ou vivemos muito mal. Por exemplo, além do pão careca, precisamos do amor. Precisamos do amor. Ninguém vive sem amor. Amor é como comida. Ninguém passa sem, ninguém sobrevive a longo sem o amor. A educação, que vocês são privilegiados porque podem ter. Quantas crianças, quantos adolescentes não têm este pão? Por isso, crescerão, talvez, de modo impróprio em relação a vocês, jovens estudantes. O pão da saúde. Quantas pessoas no nosso Brasil, por conta da crise da saúde, vive mal, passa mal, morre à míngua, porque falta saúde. E tantos outros pães sem os quais não vivemos. Dá-nos, Senhor, pão de cada dia. E em seguida ao pão vem algo também sem o qual não vivemos: o perdão. Não é isso? Perdão. O perdão é algo de que nós precisamos continuamente. Prestem atenção. Dar e receber. Dar e receber. Todo tempo, porque nenhum de nós vive isolados. Ninguém de nós vai viver sozinho lá no deserto do Saara. Isso não acontece. Ninguém sozinho vai viver lá no meio da floresta amazônica. Ninguém sozinho se coloca em cima de uma coluna, né? Viver aqui sozinho a minha vida. Isso não acontece. No mínimo, precisamos nos relacionar com uma pessoa. Isso no mínimo. Um casal, por exemplo, que vive sozinho. 2 pessoas que vivem sozinho. Mas precisamos também pensar na família, na escola, no trabalho, nos vários grupos onde estamos. E, por conta disso, nós sempre incomodamos alguém.
ao mesmo tempo em que podemos nos sentir incomodados. Por isso, daí já precisamos ter o espírito preparado para perdoar e para receber perdão. Esse sem o perdão, vocês sabem, uma pessoa muito sábia me disse, comer com raiva, comer indignado, faz como que produzir em nós, nos nossos líquidos internos, uma espécie de veneno. Que o diga a quantidade de pessoas com problemas estomacais, não é isso? Se a gente for analisar a vida, é uma vida atribulada, que produz azia, que produz úlcera, que produz problemas assim, relacionados à alimentação. Não é só uma alimentação ruim, mas é também uma alimentação mal consumida do ponto de vista da psicologia e do espírito. Por isso, o pão e o perdão. E uma terceira coisa para finalizar, que vocês também devem sempre ter presente na vida de vocês, nós outros adultos também, pedir a Deus que nos livre do mal. A última petição que Jesus coloca, livra-nos do mal. Ou seja, o mal existe, o mal está por aí, mas, Senhor, eu não o quero para mim. Portanto, pedir a Deus que nos livre do mal, que nós também não vamos lá cutucar o mal com vara curta, porque ele nos assalta, porque ele vem em cima de nós, e como nós nem sempre estamos fortalecidos, ele então faz acontecer a sua obra em nós. Queridos jovens, queridos irmãos e irmãs, romeiros, peregrinos, irmãos que nos assistem pela Rede Vida de televisão, Nossa Senhora de Nazaré reúne com alegria os seus filhos, como hoje reuniu-nos aqui para nos transmitir as palavras do seu Filho, dizendo: façam o que ele vos disser. Vamos fazer agora um instante de silêncio, de modo que a palavra possa escorrer para dentro de nós como um azeite saboroso.